Olá, turminha amada. Aqui é a Pronádia, certo? Para a gente estar fazendo a correção da atividade. N- Expliquei a vocês sobre ficção científica, onde trouxe o conceito, informando que se refere a um gênero, né, de obra de ficção, onde vai vir com a contextualização referente a inovações tecnológicas inexistentes, certo? Onde vai referenciar aí equipamentos que ainda não existem, certo? É algo que ainda está a surgir, que foi assim pensado e anos depois acaba se surgindo. É o que acontece com o trecho que vocês leram referente a 20 mil léguas submarinas, certo? Onde o autor ele fala sobre suas admirações referente às inovações científicas, veio a imaginar o Nautilus, assim também como eu esqueci a palavra agora, que se refere ao capacete. Quem aí me lembra como é o nome do capacete? A Pro lembrou. Escafandro, certo? O capacete que eles utilizavam no fundo do mar, que até então não se existia e passou. Anos depois, ele veio a existir. Então, como Júlio Verne ele foi considerado o pai do texto de ficção científica, chegou a vez de vocês, onde a Pro solicitou que vocês fizessem como ele, e imaginassem um equipamento inexistente nos dias de hoje, desenhando o equipamento e mostrando sua utilidade. Essa atividade, ela é pessoal, onde cada um fez a sua. Lembro até que alguns de vocês postaram para mim, colocou a vacina, mais amor, entre outros. Na verdade, onde eu fiquei fascinada com a criatividade de vocês. Então, dando sequência, vamos passar então para a próxima página. Pronome pessoal. Releia a frase e observe as palavras em destaque. Eu não tinha de me queixar. Apesar das palavras estarem em destaque, elas vêm a significar que elas são pronomes, certo? E nessa frase, o que é que esses pronomes estão indicando? Quem colocou que se refere à pessoa que está falando, resposta correta. Até mesmo porque, só para relembrar para vocês, certo? Aí está a tabela dos pronomes pessoais, onde vai se referir àqueles que indicam a pessoa que está presente no discurso. Esses pronomes eles podem ser classificados como pronomes do caso retos e do caso oblíquo, tá bom? Vamos então para a alternativa B. Se o narrador não fosse o personagem, como iria ficar essa frase? Releia, certo? E reescreva usando o pronome na terceira pessoa. Então, nesse caso, iremos colocar aí, ele não tinha de se queixar, porque ele está se referindo, certo? A uma outra pessoa. A partir do momento que em uma frase eu coloco eu não tinha de me queixar, estou referindo a si próprio. Mas se eu falo ele ou ela não tinha de se queixar, estamos nos referindo a uma outra pessoa, tá bom? Vamos então para a letra C. Copie trechos em que o narrador descreve um fato ocorrido, com ele, portanto, na primeira pessoa do singular. Então, aí vocês têm outras sugestões, certo, de resposta, mas como resposta principal, posso dizer a vocês que e no salão havia exemplares de fauna e flora suficientes para me manter estudando por anos a fio.
Ou seja, quando ele se refere me manter, ele está se referindo à primeira pessoa do singular. Com ele e os amigos, portanto, na primeira pessoa do plural. Deu-nos, ó, a palavra nos, certo? Deu-nos também lanternas elétricas e espingardas de ar comprimido, que disparavam balas de vidro. Então, deu-nos, ó, a resposta nos. Ele está se referindo tanto a ele quanto ao seu amigo. E com outra pessoa, portanto, na terceira pessoa do singular. Se realmente é assim, ele, de certo, escolhe as ilhas mais desertas. Então, aí, nesse caso, ele está se referindo a ele, certo? A uma terceira pessoa do singular. Vamos passar, então, para pronome pessoal, certo? E coesão. Os pronomes eles irão contribuir para deixar o texto mais claro, mais coeso, onde vai ligar uma ideia a outra, retornando a algo que já foi dito. Vamos reler aí o trecho. Quer dizer que o capitão eventualmente vai à terra firme. Conseil observou. Consultei o mapa de Nemo e disse, se realmente é assim, ele der certo, escolhe as ilhas mais desertas. Então, vamos lá até a letra A. Identifique em destaque o pronome que identifica. A. As pessoas que está ou estão falando. Nesse caso, a gente corrigindo a frase. A pessoa que está falando ou as pessoas que estão falando. Com quem se está falando ou de quem está falando. Nesse caso, a resposta correta é de quem está falando. O pronome ele, nesse trecho, se refere a quem, ou seja, quem escolhe as ilhas mais desertas. Resposta correta, Capitão Nemo. Vamos então para a página 13. Releia outro trecho. Perplexo, seguiu o capitão até a popa do submarino, onde Ned e Conseil estavam nos esperando. Esse pronome indica quem colocou que é a pessoa que está falando ou as pessoas que estão falando, resposta correta. O pronome nós, nos, nesse trecho, se refere a quem, ou seja, quem está sendo esperado. Quem colocou aí, professor Aronnax e Capitão Nemo, resposta correta. Releia mais um trecho. Uma caçada, Ned exclamou, quando lhe mostrei o bilhete. Esse pronome identifica quem colocou, que se refere de quem se está falando, resposta correta. Bom, turminha, nesse caso, podemos substituir, certo? O li por ele. De que forma irá ficar essa frase? Uma caçada, Ned exclamou quando mostrei a ele o bilhete. Então, podemos substituir o li por a ele, ok? Então, vamos lá. O pronome li corresponde a ele. Letra C. A quem se refere o pronome em destaque, ou seja, a quem foi mostrado o bilhete. Quem colocou que a Ned, resposta correta. Sexta questão. Os pronomes pessoais do caso reto nem sempre estão expressos na frase. Quais pronomes poderíamos constar no início dos trechos a seguir? Assinale a alternativa correta. Comíamos bem e usufruímos toda a liberdade que nos era concedida. Quem colocou nós comíamos bem e usufruíamos toda a liberdade que nos era concedida. Resposta correta. Na letra B, o pronome que iremos colocar será eu. Eu senti como se estivesse em outro planeta.
7ª questão. Por que é possível omitir os pronomes em algumas situações? Quem colocou que é porque o verbo dá pista sobre quem fala ou a quem se refere. Resposta correta. Para evitar repetições no texto, o que pode tornar a leitura cansativa, é possível substituir uma palavra por outra, por exemplo, um substantivo. Capitão Nemo por um pronome ele, certo? Assim também é possível eliminar uma palavra, um substantivo ou pronome, desde que o texto não venha a ficar confuso. Tá bom? Então, vamos observar aí como ficou essa frase. Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso. Capitão Nemo foi o primeiro a sair do Nautilus. Então, como poderíamos substituir? Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso. Ele foi o primeiro a sair do Nautilus. Então, trocamos a repetição por um pronome ele. Ok? Quando é possível eliminar uma palavra, pode ser substantivo ou pronome, desde que esse texto ele não venha a ser confuso. Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso e foi o primeiro a sair do Nautilus. Então, percebo que fizemos aí uma substituição, certo? Porém, ainda assim, esse texto, essa frase ficou clara. Discurso direto. Há diferentes modos de contar uma história, não é verdade? Pode-se narrar a aventura com ou sem diálogos. Em 20.000 Léguas Submarinas, há vários trechos mostrando os diálogos entre personagens. Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Quem colocou que é Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete, resposta correta. Pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Uma caçada. Resposta correta. C. Qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho? As aspas. Qual o sinal de pontuação separa a fala do personagem e a fala do narrador? Nesse caso, o sinal de pontuação será a vírgula. No trecho abaixo foi retirada a pontuação de diálogo. Insira considerando que os trechos sublinhados são as falas de um personagem. Então, vamos lá colocar. Olhei para baixo a superfície negra sobre a qual nos encontrávamos. Realmente era feita de placas lisas de ferros, unidas por rebites. O monstro era uma espécie de máquina, abre aspas. Se é um submarino, vírgula, deve ser tripulação, fecha as aspas, vírgula, observei. Percebam aí que estamos separando a fala do personagem com o narrador, ok? Abre aspas, estamos salvos, fecha as aspas, vírgula, Conselho exclamou. Não tenho, abre aspas, não tenho tanta certeza, fecha aspas, vírgula, disse Ned, voltando a olhar para uma escotilha que se abriu de repente. Turminha, espero que vocês tenham compreendido a correção. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.